Bom dia! Hoje nós vamos conversar sobre o suscitar imagens nas nossas histórias. Vou usar como referência o livro Contar e Encantar, de Cléo Busato, Pequenos Segredos da Narrativa, da editora Vozes. Ela fala aqui do criando imagens no ar. A importância disso, de criar imagens no momento que está contando a história. Como que fazer? Ela coloca algumas técnicas. Então, narrar significa a capacidade de traduzir oralmente as imagens contidas no texto. Então, você vai ser um mensageiro das histórias contidas no texto da história que você vai contar. E o melhor caminho para suscitá-los é algumas observações, como por exemplo, 3 vias a Cléo fala: o ritmo, a intenção e a imagem, que podem ser verbais, sonoras e corporais. Nas imagens verbais, ela fala sobre o momento que você vai passar a história para o ouvinte. Que imagem você vai suscitar no ouvinte? Como que ele vai imaginar? Por exemplo, numa história assim: mas a menor era tão linda que até o sol já vira tanta coisa, se alegrava ao iluminar seu rosto. Então, essa descrição, você leva o público a criar a imagem referente a esse texto, que é a história da Princesa do Sal. Então, é preciso que a gente, imagine e passe essa imagem para eles. Imagens sonoras. O que é isso? São os sons que você vai passar. Por exemplo, você fala assim: e a princesa ouviu uns ploc, ploc, ploc na escadaria do castelo, na escadaria de mármore do castelo. Também é do Rei Sapo. Então, como que é esse ploc, ploc, ploc? É um ploc, ploc, ploc? É um ploc, ploc, ploc? Como é que vai ser esse ruído? Você pode dizer ploc, 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 ou e a princesa subiu as escadas de mármore do castelo. Mas o ploc, ploc, ploc vai dar uma sonoridade para a imagem que você está querendo passar para o teu ouvinte. Imagens corporais são os momentos espontâneos que, na hora que você está contando, os gestos, vai acontecer naturalmente. Precisa acontecer naturalmente, porque para dar vida e naturalidade à contação da história. Então, se preocupar com o olhar vai fazer com que você segure aquela plateia, você valorize aquela plateia e você dê expectativa para ela. Os gestos nunca muito exagerados e que vão acompanhar a contação da história, para que seja uma história bonita, que os ouvintes gostem de ouvir e você também goste de contar. Contatos olho no olho, gestos simples, movimentos corporais simples e utilizando de onomatopeias ou não, e também descrevendo mentalmente e abraçando a história. Abraça a história, que certamente o teu ouvinte vai abraçar você. Então, é muito importante que, na hora de escolher a história, você tenha um momento com ela, de leitura, a leitura distração, a leitura diversão mesmo. Uma leitura de modo despretensioso, divertido, onde você vai simplesmente se enamorar da história, identificando as mensagens implícitas, os elementos essenciais. Pode ler 1, 2, 3, mas ler a história. Você precisa ficar se sensibilizado, precisa se sensibilizar com a história, para que você consiga passar a emoção, apreciando a história, faz com que você carregue, ao contá-la, toda a emoção. Sobre contar histórias.
Quando dissemos que a história nos escolheu, muitas vezes a gente costuma falar, essa história me escolheu. Nós estamos falando de conhecimento, estamos falando de prática, de busca, de observação e, acima de tudo, de aprendizado. É o conhecimento que nos faz refletir se aquela história é boa, se eu gostei daquela história, se ela combina com a situação e o momento ou para quem eu vou contar. É essa busca constante que nós, contadores de história, temos, que faz com que a gente entenda sobre essa situação. Por isso, nós precisamos saber ouvir. É importante saber ouvir e descobrir esse mistério de saber ouvir. Gostar de ouvir. Ouvir. Prestar atenção no nosso sentido, nos nossos sentimentos e ouvir as pessoas. Se deleitar com o que as pessoas querem nos contar. Ter tempo para ouvir. Ouvir alguém é característico do contador de história. Ouvir autores, ler autores e conhecer autores. Ouvir o vizinho que tem uma história para contar. Ouvir o mais velho da família. Ouvir a criança quando ela quer nos contar uma história. Precisamos de gente boa para sermos contadores de história dos bons. E na hora de contar, precisamos nos sentir inteiros, nos entregar para o ofício. É preciso trazer o gostar de contar. E quando estiver contando uma história, se der um branco, aquele esquecimentozinho rápido, que às vezes acontece, que muitas vezes não estamos preparados, não estamos aquecidos, não estamos bem certos da história. Aí vale a criatividade. Respira, olha, e esse respirar devolve para você o respeito e lhe devolve a palavra. E ninguém precisa saber que você esqueceu. Muitas vezes não queremos mais contar uma história. Aquela história está ali quietinha, aguardando, deixa ela quietinha. Mais cedo ou mais tarde você vai lá e busca e ela vai ser contada. Deixa. É assim. E, como sempre, a palavra basta. A minha mãe contava histórias fazendo tricô. Ela ficava olhando no tecido e ela tecia ali a vida, nesse momento também, e eu viajava pelo mundo da imaginação. Eu viajava com as histórias dela. Ela contava para mim, para minha irmã, mas sempre ali, olhando para o tricô, e ela nunca mandou a gente desenhar a história depois que contava. Ela nunca mandou escrever uma frase e nunca mandou separar as sílabas das histórias que contava. Por isso, contar histórias é uma arte e não um pretexto para ensinar um verbo ou um conteúdo da escola. E quando eu vou contar história? Se tiver recurso, eu respeito o recurso. Eu utilizo o recurso. Sempre respeitando. Se eu não preciso do boneco, eu não conto com o boneco. Se eu preciso, se ele vai me ajudar, sim. Então, que venha o boneco. Mas se usar, eu devo respeitá-lo e ele deve estar junto comigo para contar a história e não para me atrapalhar. Respeitar também os instrumentos de trabalho. Respeitar muito o que eu vou usar para contar a história, os elementos que eu vou usar, para que tudo saia contento, para que no final, tanto você como o teu ouvinte cheguem juntos uma boa história contada, para que ele também conte um dia. Aquela história que você ouviu, que pediu para ser contada e que você tão bem contou, ele um dia conte. É esse o objetivo da história. É para isso que as histórias foram criadas, inventadas, e para isso que elas estão aí, para serem contadas e contadas por todo mundo.